Senhor Senador da República Aécio Neves, seja bem-vindo à nossa instituição, que tem a honra de sediar esta reunião conjunta promovida pelo Grupo Estadual de Ação Política, com a participação dessas três grandes potências maçônicas do Estado, que são a Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, a Glesp, o Grande Oriente de São Paulo, Gospel, e o Grande Oriente Paulista, o Roma. Eu declaro aberto esta reunião. Depois os grãos-mestres irão se pronunciar, mas eu gostaria agora de passar para o mestre de cerimônia, que ele vai fazer a leitura do currículo do senador. Vai agora? Tocar o hino primeiro, vai fazer a entrada do pavilhão. Já está aqui? Nós só vamos pedir a todos que fiquem em pé, então, para a execução do hino nacional brasileiro, gostaria de agradecer a presença de todos, em especial de algumas autoridades que se fazem presentes, o Dr. Orlando Pereira de Souza, a doutora Norma Afonso, ambos da Superintendência da Polícia Técnico-Científica
do Estado de São Paulo, nosso irmão deputado Aldo Demarque, deputado estadual, João Guariba, assessor do senador Aloysio Nunes, o irmão Eduardo Odilov, representando aqui a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo, o Dr. Sérgio Ruas, presidente do Superior Tribunal Eleitoral do Grande Oriente de São Paulo, Dr. André Luiz Mário Silva Ferraz, defensor público federal, e outros que nós vamos daqui a pouco nominar também. Antes de passar a palavra tão esperada ao nosso senador, gostaria de passar a palavra ao coordenador do Grupo de Ação Política no âmbito da GLESP, o nosso irmão Francisco Além, para que possa ler um breve currículo do nosso senador. Boa noite a todos. Eu queria só ajudar o cerimonial aqui, dizer aqui do meu querido deputado Duarte Nogueira, que está aqui do lado também, nosso conselheiro. O cargo do orador está ajudando. Bom, então, vamos ler aqui o currículo do nosso querido senador. Em 1960, Aécio Neves da Cunha nasce em Belo Horizonte no dia 10 de março. Filho de Aécio Cunha e Inês Maria, tem dois avós que se destacam na política nacional: Tristão da Cunha e Tancredo Neves, saudoso Tancredo Neves. 1984, forma-se em Economia na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Os primeiros passos na política. 1981, é convidado por Tancredo Neves a trabalhar na campanha para o governo de Minas Gerais. 1983, torna-se secretário particular de Tancredo Neves no governo de Minas. 1984, participa do movimento das diretas e da campanha presidencial de Tancredo Neves. 1985, após a morte de Tancredo Neves, é nomeado diretor da Caixa Econômica Federal e presidente da Comissão do Ano Internacional da Juventude. Câmara Federal, 1986 a 2002. Cumpre 4 mandatos seguidos como deputado federal. 1988. Participa da formulação da Constituição Brasileira, com a apresentação de 46 emendas, entre as quais destaca-se a que instituiu o direito ao voto para os jovens entre 16 e 18 anos. 1989. Filia-se ao PSDB. 1997 a 2000. Atua como líder do PSDB na Câmara. 2001, é eleito presidente da Câmara dos Deputados. Entre as suas principais realizações destacam-se a articulação política que possibilitou a criação do Conselho de Ética, a implantação do Código de Ética e Decoro Parlamentar e o fim da imunidade parlamentar para crimes comuns. 2002, é eleito o político mais influente do Congresso, segundo pesquisa do DIAP. Governo de Minas. 2002, é o primeiro governador de Minas Gerais eleito em primeiro turno com cerca de 60% dos votos válidos. 2004, anuncia o déficit zero nas contas públicas do Estado, a partir da adoção de um novo modelo de trabalho denominado choque de gestão. Para obter esse resultado, determina a extinção de cargos, enxuga o tamanho do Estado e corta seu próprio salário. 2006, é reeleito em primeiro turno, recebendo a maior votação da história de Minas, cerca de 77% dos votos válidos. 2010, seu governo atinge um índice superior a 90% de aprovação, de acordo com pesquisa da Vox Populi FIEM. Inaugura a cidade administrativa Tancredo Neves, a nova sede do governo de Minas, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Transfere o cargo ao seu sucessor, Antônio Anastasia, que em 2010 vence as eleições para o governo de Minas Gerais e dá continuidade ao projeto de governo de Aécio Neves. Senado Federal. 2010, é o senador mais votado por Minas Gerais, recebendo 7.565.377 votos. Seu companheiro de chapa, Itamar Franco, fica em segundo lugar. 2011, faz o discurso inaugural no Senado, que tem 4 horas e meia de apartes, realizados por mais de 30 senadores.
Participa do lançamento da Frente pela Adoção. 2012. Participa do lançamento da Frente Parlamentar da Gestão Pública. 2010 a 2013. Como parlamentar, tem defendido de forma especial a elaboração de um novo pacto federativo, o fortalecimento da ação parlamentar com a restrição ao uso das medidas provisórias, a redução de impostos, a ampliação dos direitos dos trabalhadores domésticos, o direcionamento de 10% da receita do governo federal para a área de saúde, a mudança no cálculo usado para pagamento dos royalties da mineração. 2013, é eleito presidente nacional do PSDB com mais de 97% dos votos do partido. Senhores grão-mestres, está lido e eu tive a honra de ler esse currículo. Muito obrigado. Também gostaria de anunciar a presença dos vereadores Eliseu Gabriel e do nosso irmão Mário Covas Neto. Presença do senhor Antônio Carlos Mendes, irmão Antônio Carlos Mendes, coronel da Polícia Militar, o senhor Daniel Nunes, secretário de Meio Ambiente de Mercedes, Minas Gerais. Meus irmãos, chegado o momento que nós esperamos. Com a palavra, o nosso senador Aécio Neves. Sereníssimo grão-mestre da grande loja do Estado de São Paulo, Ronaldo Fernandes, agradeço de forma especial a oportunidade de estar aqui ao lado dos senhores. Sereníssimo grão-mestre da grande Oriente Paulista, Ibope, Jurandir Alves Vasconcelos, da mesma forma agradeço essa oportunidade. O eminente grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo, do Grande Oriente do Brasil, Mário Sérgio Nunes da Costa, da mesma forma, meus agradecimentos por essa oportunidade. São tantos amigos que eu aqui hoje reencontro, mas me permito saudá-los a todos nas figuras de dois companheiros dessa caminhada que hoje aqui me acompanham, o presidente do meu partido do Estado de São Paulo, o deputado Duarte Nogueira, e da mesma forma o deputado Aldo Demarque, também responsável pela minha presença aqui hoje. E tive a felicidade de encontrar aqui alguém que me inspira sempre os melhores valores na política. E, através dele, cumprimento a todos os senhores e refiro ao meu amigo Mário Covas Neto, e em homenagem a ele, a nossa homenagem aos homens de bem que já passaram pela vida pública desse Estado e do Brasil. A minha primeira palavra não poderia deixar de ser de agradecimento a cada um dos senhores, das senhoras, aos amigos, permitam chamar irmãos, que lotam uma sala contígua a essa, que eu tive a oportunidade de ir lá rapidamente, por lá passar agora há pouco, também dizer algumas poucas palavras. Sintam-se todos nesse mesmo ambiente. E não haveria sentido eu vir aqui hoje, tendo essa oportunidade de falar para pessoas tão preocupadas com a vida não apenas pessoal, mas em especial com a vida do seu Estado e do Brasil, sem que eu pudesse dizer aqui de forma despretensiosa, sem a preocupação com a forma, em trazer aqui um discurso, um pronunciamento escrito. Eu acho que a primeira homenagem que posso fazer aos senhores e às senhoras é dizer aqui aquilo que os senhores e as senhoras ao longo do tempo pregam e praticam. A verdade, os meus valores, aquilo em que acredito e aquilo em que acredito seja necessário mudar no Brasil. Eu tenho um enorme, extraordinário respeito pela maçonaria através dos exemplos que na história ela nos forneceu, seja no mundo, na contribuição extraordinária que deu a própria Revolução Francesa, fizemos de para a América, a independência norte-americana, mas para chegarmos aonde precisamos no Brasil,
né? Eu, neto de 2 estudiosos, eu agradeço aqui a leitura detalhada desse currículo, que me lembrou de coisas que já nem eu lembrava mais, mas você me fez aqui, me obrigou a fazer um rápido passeio pela minha história pessoal, quando eu lembrava Tancredo, Cristão da Cunha, um repúblico de absoluta, extrema dignidade, ele foi o signatário do Manifesto dos Mineiros, e meu próprio pai, Aécio Cunha, que também hoje, infelizmente, não está mais entre nós, mas dedicou toda a sua vida à boa política. E eu, através deles próprios, aprendi um pouco a história da maçonaria, a sua importante contribuição à Inconfidência Mineira, matriz maior da própria independência, e lá também a presença importante da maçonaria, na abolição da escravatura, mais uma vez ela se faz presente, e na própria fundação da República. Faço apenas um rápido passeio pela história, para dizer que encontro enorme identidade e familiaridade com os preceitos, com os valores que vocês ao longo do tempo vêm pregando. A maçonaria está fundada no Brasil há mais de 200 anos, sempre pregando e, na verdade, exercendo a justiça e a humanidade. E valores sempre tão caros a nós, como da igualdade, da fraternidade, por que não, da democracia. E essas são talvez as preocupações centrais que nos trazem aqui hoje. Eu não acredito que apenas a mim, mas aos senhores que saem hoje de casa para ouvir um mineiro que vem do alto das montanhas de Minas fazer aqui algumas profissões de fé. E a primeira delas é na política, caríssimo, sereníssimo meu mestre. Nós vivemos um tempo em que há um divórcio muito grande dos cidadãos para com a política. E nada mais perigoso para o país que quer preservar e valorizar a sua democracia. Eu quero iniciar essas minhas palavras dizendo que sou político, na dimensão maior, como disse, que essa expressão possa ter. E acredito profundamente na política como o mais valioso instrumento que nós temos para transformar a vida de uma sociedade. E não me refiro à política apenas à política eletiva dos cargos públicos. Os senhores fazem política, se não partidária, e na verdade o equilíbrio e a isenção que os senhores mantêm é fundamental para o fortalecimento exatamente dessa atividade, dos gestos de solidariedade que os senhores têm tido ao longo dos séculos, mas fazemos política ao nos preocuparmos com o que acontece ao nosso lado, com o nosso vizinho, no nosso bairro, nas cidades onde vivemos e, obviamente, nos estados onde estamos e também no nosso Brasil. Eu hoje venho aqui como presidente nacional do maior partido de oposição no Brasil. Um partido que teve a responsabilidade de construir alguns dos principais avanços, das principais transformações que nos trouxeram até aqui. Eu tenho uma visão muito pessoal, diferente de algum daqueles dos quais hoje somos adversários, e não acho que alguém, apenas por estar no outro campo político, só tenha defeitos, e alguém, simplesmente por estar ao nosso lado, só tenha virtudes. Ao contrário. Se o Brasil é hoje um país melhor do que era algumas décadas atrás, e efetivamente somos um país melhor do que éramos algumas décadas atrás, isso em razão de uma construção que foi feita ao longo de muitos anos e por vários governos. Reconhecer e conhecer a nossa própria história, acho que é um instrumento absolutamente fundamental para nós sabermos construir o nosso futuro. O Brasil, ao contrário do que alguns gostam de dizer, não foi descoberto em 2003. O Brasil vem desde a redemocratização, e me lembro sempre com uma saudade imensa do papel que meu avô Tancredo teve ao lado de tantos outros ilustres brasileiros, nos possibilitou termos em mãos os instrumentos necessários para fazermos as transformações que lá atrás não foram possíveis de serem feitas. O Brasil passou logo após o processo de redemocratização pela frustração do falecimento de Tancredo, logo depois na eleição do primeiro presidente diretamente eleito no Brasil e o seu afastamento. O Brasil viu colocado à prova as suas instituições democráticas, que saíram sólidas, me refiro ao parlamento, me refiro ao judiciário, me refiro à liberdade de imprensa, e a partir da década de 90 inicia-se no Brasil um processo de reformas extremamente importantes.
E a base dessas transformações, a base das melhorias que nós hoje vemos no Brasil, seja na economia, seja nas questões sociais, vem a partir da estabilidade econômica. Vem a partir do Plano Real, a partir do Plano Real a modernização da nossa economia, com a privatização de setores que deveriam ser efetivamente privatizados, porque não eram setores de responsabilidade do Estado, a modernização, portanto, da nossa economia, a sua integração nas cadeias globais. O Brasil passa a ser, no final da década de 90, um país respeitado, porque respeitador de contratos passou a ser. Vem a profunda transformação, a mais importante e sinalizadora delas no campo da administração pública, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, que cria um novo paradigma na gestão pública brasileira, né, criando responsabilidades civis e penais para os administradores públicos, e as bases foram criadas para a retomada do crescimento. Foram fundados ali os pilares fundamentais da macroeconomia, metas de inflação, câmbio flutuante, superávit primário, que consolidaram-se como pilares fundamentais da estabilidade. O tempo passou, algumas reformas ficaram pelo caminho, o governo do PSDB é sucedido pelo governo do PT, que teve, a meu ver, duas grandes virtudes, e se os senhores me convidam para essa exposição, me permitam falar com respeito, que é característico da minha formação, mas com a clareza e a firmeza que também, felizmente, são características que busco trazer comigo. Mas as duas principais virtudes do governo do PT, a primeira delas, sem dúvida alguma, foi o esquecimento de toda a pregação anterior e a sua adaptação ou conversão a esses pilares macroeconômicos. Isso foi absolutamente fundamental para que nós não tivéssemos riscos naquele momento e houvesse um processo de retomada do crescimento. E houve ali o adensamento dos programas de transferência de renda que haviam sido iniciados no governo do presidente Fernando Henrique, como Bolsa Escola, como Bolsa Alimentação. Eu faço esse rápido passeio pela história para chegar mais rapidamente aos tempos atuais. A grande realidade é que essas conquistas absolutamente decisivas e fundamentais à vida do Brasil foram colocadas em risco. Todas elas. Em primeiro lugar, por um governo ou por um grupo político que abandonou, abriu mão, abdicou de um projeto transformador de país para se contentar única e exclusivamente com um projeto de poder. A partir daí, nós passamos a assistir o mais perverso e nocivo aparelhamento da máquina pública já visto, aí sim, jamais antes visto na história do Brasil, e infelizmente as consequências disso são a qualidade dos serviços públicos cada vez piores, a desqualificação dos servidores e o espaço para a ineficiência e para os desvios, que se transformaram em algo absolutamente corriqueiro no Brasil. Hoje, o que nós temos pela frente é quase que uma encruzilhada. De um lado, viverão aqueles que acreditarão sempre que esse é o caminho correto. O governismo, não de coalizão, como gostam de chamar, mas de cooptação, onde sempre cabe mais um para construir a permanência, ou para avançar na permanência daqueles que estão no poder. De um lado, e desse mesmo lado, é aquela visão paternalista, que me incomoda muito, me permitam a franqueza, daqueles que costumam dizer: olha, nós mudamos o Brasil para vocês, olha o que nós fizemos, nós mudamos através de ações do Estado a sua vida, nós transformamos a sua vida e da sua família. Nada disso. Do outro lado dessa encruzilhada vai estar uma estrada, é aquela que nós percorreremos, que diz de forma muito clara que quem muda a vida de cada um de nós somos nós mesmos, com o nosso trabalho, com o nosso preparo, com a nossa dedicação. O Estado tem responsabilidade, sim, de dar uma educação de qualidade, de dar condições de mobilidade adequadas e dignas aos cidadãos que vão e voltam do trabalho, que vão e voltam da escola, de dar segurança a esses mesmos cidadãos e uma saúde da mesma forma digna. Mas a ascensão numa sociedade democrática, capitalista como é a nossa, deve se dar pelo esforço de cada um. Portanto, no momento em que essa disputa que se inicia ficar mais clara, no momento em que o monopólio da palavra e o monólogo que hoje existe no Brasil der lugar ao diálogo e ao debate, eu quero dizer aos senhores e às senhoras que nós estaremos prontos para ele em absolutamente todas as áreas.
Na economia, fracassaram. Na infraestrutura, fracassaram. Nos avanços sociais, eles deixaram de vir e também fracassaram. A equação perversa que nos espera dentro de pouco tempo, qualquer que seja o próximo governo, é importante que isso seja dito com absoluta clareza. É essa: de inflação alta, crescimento baixo e uma perda crescente da credibilidade do Brasil junto a investidores. Houve, falo não apenas dos externos, mas inclusive daqueles que estão aqui em solo nacional. Houve uma aposta única e exclusiva no crescimento da economia via consumo, através da oferta de crédito fácil. Isso foi importante num determinado momento, mas todos sabemos que isso tem um limite. E era preciso que o Brasil estivesse se preparando para, quando exaurisse, quando diminuísse o ímpeto do crédito, do consumo, nós pudéssemos, através do investimento externo, do investimento privado nacional, alavancar o nosso crescimento ou dar continuidade ao nosso crescimento. Isso não ocorreu, porque o viés intervencionista do governo, infelizmente, afastou e afugentou aqueles que deveriam estar sendo hoje parceiros do desenvolvimento nacional. A grande realidade é que o alinhamento ideológico proposto por esse governo na nossa política externa tem feito muito mais mal do que bem ao Brasil. Infelizmente, nós sequer hoje somos líderes na nossa região, que era uma vocação natural do Brasil, pela importância da sua economia, pela questão demográfica, pela sua localização com vizinhos extremamente importantes e múltiplos. Hoje, infelizmente, a política externa brasileira, nós falávamos isso agora há pouco, com uma enorme tradição de equilíbrio, passou a ser um instrumento de ação política, onde basta atender aos amigos e não aos interesses do país. Romper com esse alinhamento, reintroduzir, falei disso agora há pouco, as empresas brasileiras do Brasil na economia global é algo absolutamente essencial e absolutamente urgente. É fundamental que nós resgatemos a credibilidade do Brasil e do governo brasileiro, para que nós possamos voltar a ter os investimentos que hoje estão indo para o México, aqui ao nosso lado, para o Chile, para o Peru e para a Colômbia. Eu tenho defendido, para passar um pouco mais pela questão econômica, o fim dessas amarras do Mercosul como união aduaneira, para que ele possa se transformar numa área de livre comércio e isso nos possibilite fazer acordos bilaterais, como os mais de 40 que o Chile já fez, enquanto nós, ao longo desses 10, 11 últimos anos, fizemos 3. Com o Egito, com o Chile, e com o Egito, com Israel e com a Palestina. Apenas 3. Portanto, a constatação que eu faço, e acho que todos que acompanham a cena política e econômica fazem, é de que o mundo está avançando, o mundo prepara-se para uma retomada do crescimento, a partir da retomada do crescimento norte-americano, e nós estamos no final da fila. O crescimento que o Brasil, ao longo desses 3 anos, para falar apenas do mandato do atual presidente da República, chegará a pouco mais de 1/3 da média dos nossos vizinhos. Não precisamos nem ir muito longe no mundo. Vamos ficar aqui apenas na América do Sul. No ano passado crescemos mais do que a Venezuela apenas. No ano retrasado, mais do que o Paraguai. E esse ano vamos repetir. Vamos crescer apenas mais do que a Venezuela. Isso é adequado? Isso é justo? Isso é razoável para um país como o Brasil? Claro que não. Portanto, romper com essa política econômica que estabeleceu a maquiagem fiscal como a sua maior inspiração. Isso nos levou ao longo do tempo a uma perda enorme dessa credibilidade e agora, recentemente, a perda da nota de crédito do Brasil. As pessoas não sabem exatamente o que isso significa. Isso significa simplesmente e superficialmente que as empresas brasileiras que forem buscar recursos do exterior pagarão mais. Portanto, isso é muito grave para um país que disputa investimentos com outras partes do mundo. Não vou cansá-los apenas com a análise da situação econômica, mas ela é extremamente preocupante. Do ponto de vista daquilo que é essencial para diminuir o custo do Brasil e garantir uma competitividade maior a quem aqui produz, a questão logística da infraestrutura, o Brasil perdeu 10 anos. Lembrando mais uma vez o doutor Tancredo, meu avô costumava dizer que o ativo mais valioso da política é o tempo. O tempo perdido não se recupera. Aqueles anos que foram, nós não vamos ter mais. Vamos ter outros pela frente para fazermos aquilo que não foi feito. E durante 10 anos,
afugentaram os investimentos do Brasil, os investimentos privados, porque demonizou-se a privatização e as concessões como se fossem elas quase que um crime de lesa pátria. Curvam-se, ao final do governo, a necessidade das parcerias com o setor privado, mas fazem de forma amadorística, atabalhoada e ineficiente. Para sairmos dessa área e chegarmos à questão social, nós na educação temos a vergonhosa posição de 70º, 30º lugar no PISA, o mais conceituado ranking internacional de educação. Na saúde, quando os que estão hoje no governo, o partido que hoje está, assumiu em 2003, 56% de tudo que se gastava em saúde pública vinha do governo federal. Quem mais tem, que se apropria hoje quase 70% do conjunto da receita, 56% naquele instante vinha do governo federal. 11 anos se passaram, apenas 45% de tudo que se gasta em saúde pública hoje vem do governo federal. Quem cobra essa diferença? Municípios, principalmente, e estados. São os que menos têm, que estão dando a sua maior dose de sacrifício. Na segurança pública, essa tragédia hoje nacional, que não escolhe mais região, tamanho de cidade, para se mostrar como talvez a preocupação maior de grande parte da sociedade brasileira. Vou dar aqui um dado que talvez não seja do conhecimento de todos. 87%, pasmem com esse número, 87% de tudo que se investe em segurança pública no Brasil hoje vem dos estados e dos municípios. Apenas 13% da União, que, como disse, se apropria de quase 70% de tudo que é arrecadado. E, constitucionalmente, cabe à União cuidar das nossas fronteiras, do tráfico de drogas e do tráfico de armas. E não há hoje, infelizmente, no Brasil, uma política nacional de segurança, um empenho numa reforma do nosso Código Penal, do nosso Código de Processo Penal. Hoje, alguém que comete um crime, se tem um bom advogado, tem que fazer um esforço enorme para continuar preso. Essa é a grande verdade do Brasil do nosso tempo. A omissão do governo federal em áreas essenciais à vida dos cidadãos. Eu tenho falado muito com a minha experiência de por 8 anos governador de Minas Gerais, o estado que tem o maior número de municípios entre todos os estados brasileiros. Somos 853 municípios em Minas Gerais. Ou nós refundamos a federação, ou nós construímos uma agenda de resgate da capacidade dos municípios e dos estados enfrentarem as suas próprias dificuldades, ou o Brasil vai se transformar num estado unitário, um estado que tudo faz, que tudo pode e do qual todos dependem. Eu me lembro que, voltando aqui a aula que me referi, onde houve uma participação importante da maçonaria, foi a proclamação da República, Rui Barbosa dizia naquele tempo que ele era federalista antes sequer de ser republicano. Dizia que o império ruíra, não por ser império, mas por não ter uma visão federalista de um país continental como o Brasil, que precisava ser administrado de forma descentralizada. O que nós estamos percebendo é essa concentração crescente e perversa, mais uma vez, me permitam a repetição do termo, e pouco generosa com os brasileiros. Eu me lembro que quando cheguei na Assembleia Nacional Constituinte, em 88, a soma das contribuições, que são os impostos arrecadados exclusivamente pela União, sem serem repartidos por estados e municípios, representava alguma coisa em torno de 20% de tudo que se arrecadava com imposto de renda e com IPI no Brasil. Hoje, passados todos esses anos, e faço aqui justiça porque é um processo que não começa nesse governo, essa acumulação vem vindo ao longo pelo menos dos últimos 20 anos, mas se agrava nesse governo. Hoje as contribuições arrecadam mais do que a soma do imposto de renda e do IPI. Portanto, ter uma visão mais generosa de país, resgatar paulatinamente a capacidade dos estados e dos municípios de enfrentarem as suas dificuldades é essencial para termos uma fiscalização mais próxima da utilização dos recursos públicos e, obviamente, um acompanhamento maior por parte da sociedade. Eu não posso deixar de fazer aqui uma menção sobre o tema do momento, porque esse tem trazido indignação e perplexidade, por que não, a tantos brasileiros e certamente também aos senhores que aqui estão. A forma com que as nossas empresas vêm sendo administradas. Isso que vem acontecendo com a Petrobras não é só um crime contra o dinheiro público, contra o erário.
Isso é uma violência contra a cidadania. O aparelhamento das empresas públicas ultrapassou qualquer limite na história do Brasil. Portanto, no momento em que nós queremos uma comissão de inquérito, queremos investigar essas denúncias, nós não queremos fazer isso porque vamos desgastar o governo. Não foi a oposição que inventou, olha, vamos naquela empresa porque ali pode ter problemas. Não. Salta aos olhos as denúncias, a gravidade é enorme. E, infelizmente, e chamo a atenção, por isso toco nesse assunto, para algo que talvez não seja ainda perceptível para todos, atrás dessa manobra, feita pela maioria governista do Congresso Nacional, de impedir a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para a investigação das gravíssimas denúncias que se sucedem em relação a Petrobras. O pano de fundo para isso é ainda muito mais grave. Porque, para atender ao interesse do Palácio do Planalto, a base governista, comandada ali pelo presidente do Senado Federal, está extirpando, está acabando definitivamente com o instrumento absolutamente vital das minorias. As comissões parlamentares de inquérito, elas não precisam de assinatura da maioria de uma das casas do Congresso para funcionarem, porque elas são um direito constitucional das minorias, por isso a necessidade de 1/3 das assinaturas. Conseguimos esse 1/3, conseguimos determinar o fato que justificava a instalação da CPI e a interpretação da maioria, através do presidente do Senado, atendendo a presidente da República, é de que a base pode, então, introduzir ali 10, 15, 20 outros temas ou quantos quiserem. Eu tenho dito, apenas para que não fique dúvida em relação a isso, a base do governo tem todo o direito de investigar quaisquer denúncias sobre quaisquer temas. Basta que apresente as assinaturas, e eles têm de sobra para que essas investigações ocorram. A tentativa da ampliação da CPI da Petrobras é única e exclusivamente o pretexto para que não haja investigação alguma, porque no momento da constituição da comissão, a maioria é governista e cabe a eles conduzir as investigações sobre o que quiserem e como quiserem. Eu chamo a atenção desse tema porque isso é de uma gravidade enorme, porque pode ser que daqui por diante, com essa interpretação, e nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal até na terça-feira se manifeste em respeito à própria jurisprudência do tribunal, nós não teremos mais um instrumento vital para que os governos possam ser investigados onde haja fato determinado. E o que é mais grave, isso acabará chegando às assembleias do Brasil inteiro, porque a jurisprudência criada lá em cima, obviamente, vai ser repassada aos estados e depois às câmaras municipais. Nós estamos tirando do parlamento essa gravidade da questão, uma das suas funções primordiais. Aliás, os parlamentos foram na democracia criados para discutir, votar e aprovar o orçamento e para fiscalizar as ações do Executivo. A pretexto de impedir as investigações sobre a Petrobras, está se tirando do parlamento de forma definitiva a possibilidade de fiscalizar as ações do Executivo. Nós não teremos mais um parlamento, teremos menos de meio parlamento a partir dessa decisão, se ela prevalecer. Mas nós esperamos que o guardião da nossa Constituição, o Supremo Tribunal Federal, possa tomar a decisão correta, permitindo investigação sobre essa questão que avilta, que envergonha e que traz indignação aos brasileiros em relação à Petrobras, mas que façam outras investigações sobre o que quiserem, através de outras CPIs específicas. Fica, portanto, apenas uma referência factual a um tema que tenho certeza está na casa dos senhores, está nas escolas, nas faculdades que os senhores frequentam, no trabalho de cada um dos senhores. Mas eu quero falar aqui, tomando cuidado para não me alongar muito mais, de futuro e de esperança. Eu tenho andado pelo Brasil com uma vantagem, me perdoem, muito grande em relação àqueles que estão no governo. Falando a verdade, falando das minhas crenças, das minhas convicções. E uma delas é de que o setor público não precisa ser ineficiente apenas por ser público. E nós mostramos isso em Minas Gerais. O senador Geraldo tem feito um esforço enorme aqui em São Paulo, com avanços muito importantes, apesar de reconhecermos as dificuldades que ele tem no estado da complexidade de São Paulo. Eu, quando assumi, me permito esse rápido passeio pelas minhas montanhas, pelas nossas alterosas, pelas nossas Minas Gerais. Tenho aqui o privilégio de ser conterrâneo do nosso grão-mestre. Apenas para transformar em exemplos objetivos aquilo que tento aqui passar para os senhores como esperança ou convicção. Quando eu assumi em 2003 o governo de Minas, não havia dinheiro para pagar salário.
Nós tínhamos um déficit entre receita e despesa de 2,5 bilhões de reais. Significava que todas as receitas do governo nos cofres ainda nos faltavam 2,5 bilhões para pagar as contas, nada de investimento, simplesmente o custeio da máquina. Uma dívida com fornecedores de curto prazo na porta do Palácio de mais de 5 bilhões de reais. Esse era o retrato. E o governo que, se eu tivesse um pouco de juízo, não deveria nem ter assumido. E naquele instante, eu precisava dar o exemplo, eu precisava demonstrar que os sacrifícios iam ser grandes e o que nós íamos fazer era para valer. Aí tinha que dar alguns exemplos. Acabei com 1/3 das secretarias de Estado, eram 22, passaram para 15, metade dos cargos comissionados, cortei meu salário pela metade, não pela receita que isso significa, mas pelo exemplo que eu precisava dar para os outros poderes. Congelamos o salário do primeiro escalão do governo e estabelecemos uma prioridade. Além de não gastar, claro, mas uma prioridade, que era a educação. O tempo passou, os cortes foram sucessivos nos 2 primeiros anos do custeio. Vou fazer aqui um salto para os dias de hoje. Essa prioridade clara que nós estabelecemos, até porque eu tenho convicção de que quem tem muitas prioridades não tem uma, levou Minas Gerais, que não é o mais homogêneo dos estados, ao contrário. No estado nós temos lá o nosso Nordeste, incrustado no nosso território, como o Vale do Jequitinhonha, do Mucuri, do Norte Mineiro. Estamos longe de sermos o mais rico estado brasileiro, mas nós conseguimos. Com metas estabelecidas, com avaliação de desempenho, temos hoje a melhor educação fundamental do Brasil em todas as séries, segundo o Ministério da Educação. Melhor saúde pública do Brasil, da nossa região, segundo o Ministério da Saúde. Temos um Estado onde 100% dos servidores, essa é a minha crença, esse é o meu combustível para estar aqui hoje, para percorrer o Brasil pregando algo novo. 100% dos servidores de Minas Gerais, de todas as áreas, cara deputado, são avaliados por desempenho. Tem metas a serem estabelecidas, que são estabelecidas no início de cada ano. Se alcançam a meta no final do ano, recebem o 14º salário. Nós demos um salto em absolutamente todas as áreas. Quando eu percebia que o Estado não podia fazer os investimentos que precisávamos fazer em todas as áreas, na saúde, na educação, nas rodovias, no sistema prisional, nós fizemos as primeiras PPPs do Brasil. Somos o Estado onde as parcerias público-privadas funcionam na saúde, no saneamento básico, na educação, nas rodovias e agora recentemente no sistema prisional. Construímos 3.000 vagas no Estado pela iniciativa privada. Ao invés de construir, porque o Estado não tinha como construí-las na velocidade necessária, nós estimulamos a iniciativa privada, fizemos contratos de cooperação, eles constroem, nós alugamos as vagas, no final fica muito mais barato para o Estado, com um nível de detalhamento, de pré-condições absolutamente fantástico, porque hoje, se há um motim, a empresa concessionária recebe um plus a menos por preso. Se há fuga, recebe 2x a menos por preso. Se tem mais presos estudando, recebe x a mais. Então, nós criamos uma relação, até dentro do sistema prisional, absolutamente diferenciada daquilo que existia ou que existe no Brasil até hoje. Portanto, eu cito aqui alguns exemplos para dar concretude a essa minha profissão de fé. Na educação, quando nós começamos esse processo de avaliação, o questionamento do corporativismo sindical ligado à área da educação era enorme. Terrorismo absoluto, greves, nós enfrentamos tudo isso. O que começou a haver? No momento que nós estabelecemos esse bônus no final do ano, começou a haver uma relação proativa dentro de cada escola. Então, nos finais de semana, os professores, alunos, secretária da escola, pais de alunos de melhor desempenho, pegavam os alunos mais fracos, de pior desempenho naquela escola, levavam para sua casa no final de semana, davam um reforço para esses alunos, para que quando houvesse a avaliação feita sempre em rodízio no Estado, houvesse o alcance daquela meta, e a partir daí, daquela meta pré-estabelecida, todos ganhavam um salário a mais. Isso aconteceu em Minas Gerais e acontece até hoje. Isso transformou a vida de muita gente. Minas foi o primeiro estado brasileiro, ninguém pensava nisso em 2003, e colocou as crianças aos 6 anos nas escolas, sem gastar um tostão, remanejando. Salas ociosas, professores ociosos, colocamos no primeiro ano 60 mil crianças de 6 anos, no segundo ano 100 mil crianças, e eu resolvi, fazer um teste 2 anos depois. Em 2005 fizemos o primeiro teste para ver o que havia acontecido com aquelas crianças de 8 anos
que haviam sido alfabetizadas a partir dos 6, portanto, em 2 anos, aos 6 e 7, não mais apenas aos 7. No primeiro ano, 42% dessas crianças de 8 anos, portanto, 2 anos depois dessa medida, liam e escreviam adequadamente, 42%. Metas de novo? Vamos, reunir nossa turma da educação. Seguinte, vamos botar uma meta de 60% para o ano que vem? É ousada, não é? Fechamos em 57%. A cada ano fomos aumentando a meta. Hoje, eu aqui ao lado dos senhores, essas potências maçônicas, posso dizer que os dados não são meus, os dados são universais e conhecidos em Minas Gerais. Hoje, 92% das crianças de 8 anos em Minas Gerais leem e escrevem adequadamente. Há 7 anos, Minas vence todas as Olimpíadas de Matemática feitas no Brasil. Isso foi feito, não foi com dinheiro, foi feito com gestão, com método e com coragem para enfrentar as dificuldades que nós enfrentamos. Portanto, eu tenho uma confiança muito grande de que o Brasil pode ser administrado também por metas, nós possamos transformar um Estado hoje perdulário e eficiente num Estado parceiro, estimulador do setor privado e um Estado solidário e generoso para com as pessoas. Portanto, a minha presença aqui hoje, eu tenho certeza que teremos algumas outras oportunidades ao longo dessa caminhada, é para dizer de forma muito clara que, da minha parte, pessoal, Aécio, com a minha... E na verdade eu dizia agora há pouco ali, e vou reiterar aqui, o que eu tenho a oferecer a vocês é essa determinação, essa coragem para enfrentar o que está aí e a minha história de vida. Repito o que disse inicialmente, de alguém que preza valores, alguém que teve o privilégio de ser criado numa extraordinária família. E esses exemplos que eu trago da minha casa são os exemplos que eu quero que os meus filhos possam exercitar ao longo da sua vida. O único patrimônio que eu quero deixar para minha filha Gabriela, para meus gêmeos que estão vindo daqui a alguns meses, é dessa que eu recebi dos meus pais, dos meus 2 avós e do meu pai. O respeito. Vocês não imaginam como para mim era gratificante poder chegar na escola, menino ainda, encontrar o adversário do meu pai, político, que dizia o seguinte: olha, sou adversário do seu pai lá em Teoflotone, lá no Vale do Mucuri. Seu pai era um homem de bem, honrado. O pai terminou a vida tendo como único patrimônio o seu palácio de Versalhes, uma casinha no Vale do Jequitinhonha, uma cidade chamada Montezuma. E era para ele o grande prazer da vida, estar ao lado dos seus amigos, ao lado dos seus companheiros, e, enfim, me inspirando, me dando exemplos. Eu sei que nós teremos uma caminhada extremamente difícil pela frente, mas o Brasil tem jeito. Eu tenho a convicção enorme de que nós estamos reunindo as melhores cabeças em absolutamente todas as áreas para fazermos uma urgente e profunda transformação desse país, de valores e de gestão, de visão de mundo e, sobretudo, mais generosa com aqueles que precisam do Estado. Não há nenhuma ação social de maior impacto, na minha modesta avaliação, do que a boa aplicação do dinheiro público. Não há nenhuma ação de melhor resultado para as pessoas do que a transparência na gestão pública. Nós achamos que os programas de transferência de renda foram importantes em um determinado momento e estão hoje consolidados, enraizados na paisagem econômica e política de vastas regiões do Brasil. Nós não vamos, como costumam nos acusar, acabar com cada um deles. Ao contrário, nós vamos fortalecê-lo do ponto de vista do estímulo a que as famílias que hoje dependem desse programa de transferência de renda possam se qualificar, possam estar estimuladas a entrar amanhã no mercado de trabalho. Não há nada mais nocivo para um país como o nosso do que um governo que gasta dinheiro público para fazer festa e comemorar, olha, mais 1 milhão, mais 2 milhões de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. Eu quero, grão-mestres, daqui a alguns anos, convidá-los para uma grande festa no Palácio do Planalto, onde nós vamos anunciar, hoje sim, nós temos 5 milhões de famílias que deixaram o Bolsa Família porque se reintegraram ao mercado de trabalho, estão trabalhando com dignidade, estão dando aos seus filhos que o pai vai deixar para o seu filho, ou queira deixar para o seu filho o cartão do Bolsa Família. Vamos consolidá-lo. Eu apresentei uma proposta que o transforma em programa de Estado, incluindo na Lei Orgânica da Assistência Social, para que ele deixe de ser único e exclusivamente um instrumento, ou quase que totalmente um instrumento manipulado
por aqueles que estão no poder e o utilizam como terrorismo eleitoral. Ele vai continuar, mas vai ser aprimorado, vai ser melhor acompanhado pelo Estado brasileiro. Portanto, senhoras, senhores, acho que já passei um pouco da hora, mas eu estou muito feliz com a oportunidade que os senhores me dão. Sei que os senhores não fazem política partidária, nem devem fazê-lo, mas são cidadãos como eu, se preocupam com o Brasil. O que eu quero dizer aqui ao final é que onde os senhores me virem, os nossos companheiros, Aldo, Duarte, tantos outros que estão aqui, Nicolas Neto, nossos vereadores, vocês terão clareza da nossa proposta. Nós não vamos tergiversar sobre absolutamente nada. Vamos construir uma caminhada digna, honrada e clara. Eu não sei o que o destino nos reserva. Não sei o resultado das eleições. Mas eu, ao final, quero lembrar o conterrâneo ilustre, nosso grão-mestre também, certamente, dele, que já leu algumas peças, Guimarães Rosa, que lá das montanhas de Minas, lá da sua Cordesburgo, costumava dizer que na vida o importante não é a largada, tampouco a chegada. O importante é a caminhada. E eu me orgulharei muito, se eu puder, nessa caminhada, tê-los ao meu lado. Um grande abraço e muito obrigado.